Melancólico agoirento, solta a voz mocho faminto, e o vampir de sangue tinto, que é ligeiro em se esconder, voa a densa escuridade, o silêncio, horror e espanto. A palavra horror deriva do latim horrore e significa eriçar, ficar com o cabelo em pé. A poesia de Manuel Inácio Silva Alvarenga já trazia elementos do horror à literatura brasileira no final do século XVIII. Apesar disso, a obra, considerada como o primeiro livro de terror brasileiro, foi lançada apenas em 1963. Noite Diabólica, contos macabros do mestre do horror, Rubens Francisco Luchetti. Eu vou para a encruzilhada do cemitério. Alguém quer me acompanhar? O filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, foi lançado em 1964 e é considerado o grande marco do terror brasileiro nas telas, apesar do cinema nacional flertar com o gênero desde os anos 1930. No final da década de 60, Mojica e R.F. Luchetti se juntaram e produziram programas de TV, como O Estranho Mundo de Zé do Caixão, histórias em quadrinhos e longas-metragens, todos com um grande sucesso de público. Antes do Mojica, a gente consegue ver algumas tentativas do cinema brasileiro de se aproximar de algumas experiências do horror, seja pela via da comédia, eventualmente fazendo alguma brincadeira com os filmes de monstros da Universal, e também com filmes que era o chamado gótico feminino na década de 50, que tem a presença de Anitta, O Veneno, né? O primeiro filme é da Maristela, o outro da Vera Cruz. Tem ali alguma chanchada, alguma comédia musical, tipo O Jovem Tataravô, Os Três Vagabundos, fazendo brincadeiras, né? Com o que internacionalmente já estava configurado como um gênero, assim. Aí, com o Mojica, o horror ele se torna um gênero popular na produção brasileira, alcança bastante público e ele vai ter uma influência grande na década de 70 em uma quantidade significativa de pornochanchadas, filmes eróticos e tal, que vão tratar de temas de horror. Meu pai faz parte do folclore. Quantas pessoas já não chegaram para mim e falaram assim, quando eu era menor, a minha mãe, meu pai, né, falou assim, olhe, né, faça isso direito, senão o Zé do Caixão vai te pegar, sabe, umas coisas assim, né? E quando ele começou quando o José Mojica Marins, né, começou o terror, né, o gênero terror iniciou nesse gênero no Brasil, ele não tinha a pretensão de estar começando um gênero, ser pioneiro de alguma coisa. A coisa rolou naturalmente. Ele teve um sonho, né? Ele quis concretizar esse sonho, materializar em filme, né? Ele tinha uma escola de atores, aí fez com os alunos, com pouquíssima coisa que tinha, né? Na verdade, ele criou uma floresta num lugar que é do tamanho de um quarto. O Mojica, antes de ser compreendido por nós mesmos, ele é compreendido fora, né? Toda a genialidade dele, você tem ali uma estrutura de superfície que parece, aos olhos rápidos, puro cinema de imitação, ou um cinema ligeiro, e cinematograficamente é tudo menos isso. É de uma inventividade, de um vigor, de uma força, de um frescor que filmes hoje não têm, né? Filmes de hoje não têm. Então, ele precisa de um tempo para ser, né, acomodado, nesse imaginário coletivo, cultural, porque esses são filmes de ruptura, né?
Você tem, na tradição da ficção radiofônica brasileira, você tem muitas histórias de horror. Você tem um dos programas mais famosos da nossa história, que é o programa do Almirante, que chamava Incrível, Fantástico, Extraordinário, que as pessoas mandavam cartas contando histórias de terror. E isso virou uma série de textos na revista O Cruzeiro, virou filme, virou série de televisão, né? Você tem o sucesso do Mojica e do Luquete em parcerias na televisão, tanto na TV Bandeirantes quanto na Tupi, nos anos 60, com séries de histórias de terror, né? Você tem o fenômeno do cinema nos anos 60 e 70, principalmente agora, de novo. Então, é muito rico, é muito amplo. Essa geração que veio das locadoras e veio de uma fase também que a TV aberta, ela passava muito filme B, né? E muitos filmes B são filmes de terror. Então, a gente tem essa referência em alta conta na hora de fazer os filmes. Eu acho que essa geração ela não tem vergonha ou não tem pudor em usar esses filmes como inspiração, e ao mesmo tempo é uma geração de cineastas, a Juliana Rojas, o Marco Dutra, a Anita Rocha da Silveira, o Kleber Mendonça Filho, só para citar alguns, e tem um monte de gente em curta também, metragem, fazendo bom cinema de gênero, que ainda não chegou ao primeiro longa, mas vem por aí. O Brasil, nesse gênero fantástico, né, principalmente ligado ao terror, quer dizer, se for falar até de fantasia, ficção, né, também não está legal, mas se for falar de terror, né, ainda, a coisa fica pior, porque ligaram muito o terror a trash, que significa lixo, né? E, por exemplo, meu pai, ele apresentou Cine Trash, né, numa emissora de televisão, né? Mas assim, isso era o nome do programa. As obras que eram passadas nem eram obras brasileiras, eram filmes de outros cantos do mundo, né? Então tinha uma apresentação assim que misturava um terror com algo engraçado, mas assim, isto foi um programa. E o fato de muita gente ainda não levar a sério, né, e desdenhar do terror, né, do gênero terror aqui no Brasil, é bem complicado. Por quê? Porque nós somos super consumidores de obras estrangeiras. Então, assim, não há um preconceito, na verdade, contra o gênero. Se você for falar, existe preconceito contra o terror? Contra o gênero, não. Contra obras brasileiras, obras nacionais, sim. O que foi? Quer vir pra festa também? O horror no mundo inteiro sempre foi assunto de mulher, né? Quando a gente pega os primeiros romances góticos, por exemplo, que vão justamente receber as primeiras escritoras no século XVIII na Europa, você tem autoras, a Anne Radcliffe, por exemplo, né? A Mary Shelley, que escreveu há 200 anos o Frankenstein, e essas mulheres, elas foram autoras, elas foram leitoras e foram personagens, né? Há uma centralidade da experiência feminina no horror que é muito notória e que sempre houve. Eu sempre falo dessa pequena gênese do horror e do terror, é que a literatura gótica e de horror, ela tem muita mulher. Inclusive, um dos primeiros livros foi escrito por uma mulher. Por que isso, né? E por que só agora há mulheres diretoras? Então, nisso dá para entender perfeitamente o que é o cinema e o que é a literatura. A literatura é um gênero, é um tipo de arte que a mulher pode fazer sozinha, né? Ela não precisa de uma aprovação nem de um dinheiro adiantado para que isso seja executado. Ela pode fazer sozinha. Enquanto que no cinema ela está no meio externo, não está no meio interno. Ela precisa de um apoio, de uma equipe, e ela, tendo o comando dessa equipe, está no comando de uma coisa que dá lucro, que dá dinheiro. Então, quando entra o capital e a circulação de capital, o feminino ele é abafado.
Então isso é uma realidade que, infelizmente, não é só no cinema de horror, é no cinema em geral e é acho que no mundo em geral. Quanto tempo leva pra polícia chegar? Ninguém chamou a polícia, filho. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Tanto o horror quanto a pornografia são gêneros que trabalham com expressões do corpo sujeito a emoções e a sensações muito fortes, né? São gêneros que têm, inclusive, semelhanças na maneira como eles mostram o corpo, nas partes do corpo que eles vão priorizar, nas reações físicas, gritos, gemidos, né? Dores ou prazeres, ou... são gêneros que se encontram nesse foco que tem sensações físicas muito fortes. Tem até 2 diretores que quem gosta de horror brasileiro, tende a considerar muito importantes e muito bons, que atuaram em São Paulo na Boca do Lixo, que são o John Doo e o Jean Garret. Né? São 2 diretores que fizeram vários filmes de horror bem interessantes, o Ninfas Diabólicas, do John Doo, o Excitação, do Jean Garret, e outros filmes também. E aí, então, a gente poderia dizer que tem uma certa explosão do horror na década de 70, nesse esse tipo de filme mais de sexploitation, de exploração e tal. O filme de terror, ele se irmana muito facilmente com o sexploitation. Né? Se irmana com sexploitation, também se irmana com a misoginia, porque se é um sexploitation só do corpo feminino, então você induz a misoginia, isso é óbvio, né? Se você não tem uma mulher também fazendo sexploitation com corpos masculinos, você vai caracterizar o gênero terror quando usa nudez, quando explora nudez, a nudez é feminina, então você vai incorrer na misoginia. Assim, a maneira que o meu pai explora a sensualidade é diferente da maneira que eu exploro a sensualidade. Por exemplo, nos filmes do meu pai, era comum ver aquelas mulheres com as aranhas, cobras e tal, mas normalmente assim, a mulher estava vestida, de um momento para o outro já estava despida. Isso não é exatamente sedutor. É que assim, eu preciso de um clima. Eu tento fingir que é 100% mentira. Gostar não é bem a palavra, né? Desde quando eu era criança, eu morro de medo. Eu assisto mais pela adrenalina do medo. Eu gosto de filmes de terror que tratam de algo sobrenatural e que seja baseado em fatos reais. Assassinatos. Eu acho que os psicológicos são os melhores, que tipo, você fica... Não demora pra você entender o que tá acontecendo. Dá mais tensão, enfim, você busca, poxa, aquilo já existiu, enfim. Pra ser bom terror tem que afetar o psicológico. Zé do Caixão é o nome que me vem à cabeça, porque eu lembro de pequenininho já vi, acho que tinha uma programação na TV que era comandada por ele. Não sei se os do Mojica, né, do Zé do Caixão, não sei. Eu não lembro o nome. Com a menininha que fica gritando no orfanato, no hospital, eu não lembro o nome. É meio chatinho. Já até assisti algumas comédias nacionais, mas terror não. Recentemente eu vi alguns dramas, mas terror... Tipo, eu nem sei te falar um filme de terror brasileiro. Tem pouco espaço, né, por conta de a produção talvez seja muito cara por conta de computação gráfica, a gente não tem tanto investimento aqui no Brasil, né? Nunca vi filme de terror sendo divulgado, assim, no cinema, enfim, em cartaz, no outdoor de ônibus, nunca vi. O Xangô de Baker Street, adaptação cinematográfica do livro homônimo de Jô Soares, estreou em 2001, misturando comédia com cenas de horror. Em 2008, o terror nacional volta às telas com os lançamentos de A Encarnação do Demônio, de José Mojica Marins, e do alternativo Mangue Negro, de Rodrigo Aragão. Nos últimos anos, o gênero cresce com a produção de longas como As Boas Maneiras, Diário de um Exorcista Zero e O Nó do Diabo, além de séries como Zé do Caixão e Contos do Edgar. Quando eu escrevi a minha tese sobre a história do horror nos filmes brasileiros, eu defendi essa tese em 2008, na Unicamp, faz 10 anos agora. E eu tinha um palpite, como era aquele ano que ia estrear o filme do Mojica, Encarnação do Demônio, depois de ele ficar 30 anos sem filmar, né? Eu tinha um palpite de que alguma coisa ia mudar
depois da estreia do filme do Mojica. Eu até apressei um pouco a defesa da minha tese para defender em junho e o filme dele estreou em agosto. E realmente, não de imediato após a estreia, porque o filme dele foi o maior fracasso de bilheteria da carreira do Mojica, né? Especialmente considerando o que o filme custou e o que o filme rendeu. Foi um filme muito caro, mesmo para os padrões do cinema brasileiro da época, e teve pouco público, muito pouco. De imediato não aconteceu nada, mas dois fenômenos me parece que começaram a acontecer naquele momento. Um deles é que 2007 e 2008 teve uma entrada no mercado de câmeras digitais com uma qualidade muito melhor. E o cinema independente, que era feito em VHS, em condições muito precárias, ganhou rapidamente uma qualidade de imagem que permitia competir em festival. E a outra questão é que uma série de diretores de curta-metragem que eram fãs do gênero começaram devagarinho pelos editais a entrar no circuito da produção de longa-metragem. Nós temos a primeira geração que veio, né, com meu pai, totalmente sedimentada, né? Tipo, ele é o ícone e reina, né, naquele local, né? A segunda geração é algo que, na minha opinião, só falta mais união, né? Eu vejo ainda as pessoas, muita gente fazendo coisa boa, mas ainda o pessoal muito desunido. Então, o que eu gostaria é que houvesse mais união para a gente sedimentar essa segunda geração, da qual eu faço parte, né? Então, eu batalho muito por uma vitrine, né, para essas pessoas todas que estão fazendo um belo trabalho, né? Então, eu vejo que pode crescer muito, as empresas podem ajudar, podem e devem, porque é um gênero que é muito consumido, né? Vídeo que se consome de obras de fora, né? É muito consumido, as pessoas curtem bastante. E pode sim ser uma coisa muito ótima para as empresas em termos de marketing. É só quebrar o preconceito. O brasileiro, ele não tem muita tradição de revisar atrocidades históricas. O fato do gênero estar ligado às angústias do tempo fazem com que a gente encare esses monstros de uma forma lúdica, de uma forma alegórica, mas muito necessária para fazer essa revisão, né? Então, acho que a gente já viveu muito tempo no mito da integração, da alegria, da cordialidade. Eu acho que esse mito precisa cair para a gente evoluir como sociedade, e só cai se a gente revisar a ditadura, se a gente revisar escravidão, se a gente revisar o quão violento a gente é nas relações sociais cotidianas. E eu acho que essas questões monstruosas, o medo, né, a angústia que isso causa, alimenta muito o horror e o terror, né? Eu acho que o que unifica o terror nacional é o terror. É um gênero que é muito amplo, é muito rico, é quase um termo guarda-chuva para identificar vários outros gêneros ou subgêneros. É um termo amplo e que é muito presente na cultura popular brasileira, né? Mas é difícil dizer assim, o que unifica o terror americano, o que unifica o terror mexicano, o terror francês ou o terror argentino. Não sei, né? O que unifica é o terror, por isso que eles são terror. Então, me parece que mais interessante do que perceber o que unifica é perceber a riqueza das expressões da cultura brasileira em relação a esse gênero. A hegemonia do filme de terror é o americano, né? A gramática de terror que a gente consome é a americana. E eu acho que quando um espectador brasileiro vai ao cinema, tem um filme de terror brasileiro, então vai esperando uma espécie de emulação, simulação do filme norte-americano. Eu acho que a gente está numa construção de gramática e de comunicação com esse público. Que construção de gramática é essa? A gente tem que entender quais são os medos da gente para ter coragem de olhar no espelho e ver como a gente é feio. Porque já está no nosso inconsciente que o feio está no porão, que o feio está no sótão, que o feio está na noite do Dia das Bruxas, que o feio... É um feio que já está decodificado.
né? É um monstruoso, mas não é nosso. O Brasil, ele é um país de muita crença, né? De muita história. Para quem pensa, inclusive, que vampiro é uma coisa estrangeira, que vampiro surgiu na Europa, devo dizer que existem lendas de vampiros até entre indígenas. Este, inclusive, foi assim, o maior debate entre eu e meu pai sobre vampiros, né? Assim, tipo, porque em determinado ponto, meu pai falou assim, mas tua personagem poderia ser uma outra coisa, né? Não uma vampira, né? Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque vampiro é coisa de fora. Tá, ele pensou no Drácula, mas assim, não é. Quer caçar comigo e a Daphne amanhã? Caçar o que nessa cidade? Gente. Mídias. Eu ainda sou uma pessoa velha. Assim, meu sonho era filmar em película, não fiz. Tô brincando. Eu acho que elas são muito bem-vindas, porque graças a essa profusão de telas e meios de captação, o cinema floresceu no país. Floresceu no sentido de ele saiu do domínio de quem podia pagar por isso, porque ele é muito mais acessível, tanto no consumo quanto na produção. Então eu acho que para nós, país latino-americano, cinema latino-americano, que está numa constante construção, né, competindo aí com 200 salas de um filme de super-herói e uma salinha para os nossos filmes, eu acho que é mais, assim, quanto mais plataforma, quanto mais divulgado isso tiver, quanto mais acessível, não divulgado, mas mais acessível isso tiver, eu acho que a gente forma público e a gente forma também artistas, né? Porque os artistas se formam através do que eles veem. Muita gente reclama até que não tem realmente. Gostaríamos que tivessem mais obras brasileiras e etc e tal. Tá, mas esse público que está reclamando, alguns, né, pelo menos boa parte, é um pessoal que não vai prestigiar também, né? Então, assim, é complicado entender. Eu acho que, para isso, por exemplo, os eventos, né, como festivais, né, tipo, para que a mídia, né, aliás, para que o gênero fantástico no Brasil seja melhor divulgado e mais pessoas vejam o quanto nós já possuímos profissionais competentes no gênero, né? Eu acho que os festivais são fundamentais para a formação de público para este gênero. O desafio daqui para frente é que o público se interesse por esses filmes, ou que esses filmes de alguma maneira consigam atender os interesses do público, né? Essa é uma relação dinâmica, ela não é fixa, e me parece que esse é o desafio, né? E também talvez o desafio de aceitar que o horror é uma expressão legítima, entre outras, e que assim como você tem bons documentários e maus documentários, dependendo de quem está avaliando, boas comédias românticas e más comédias românticas, filmes de aventura ou dramas sociais que a gente considera mais ou menos reacionários, a mesma coisa acontece com o horror, ele não é um gênero homogêneo, né? A gente vai encontrar filmes que a gente vai gostar e que não vai, cineastas melhores, mais competentes ou menos, produções com mais e menos dinheiro, como qualquer outro gênero, né? Não precisa ter uma mística em torno disso. Para onde caminha o terror? O terror caminha atrás de você. Vai tirar seu sono, perturbar suas noites, mexer com sua mente, invadir sua alma. Sangue, violência, mutilação, morte.
em todas as telas, em todos os meios, em qualquer tempo e lugar. Se você não acredita em monstros, criaturas malignas, no sobrenatural, no horror, veja bem, acredite nos seus olhos.